Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um bimestre. Então vamos lá, a gente vai falar esse bimestre sobre os 5 reinos dos seres vivos. Só que antes de falar dos 5 reinos, a gente precisa falar primeiro dos vírus, tá? Então a gente vai conseguir entender lá o que são seres vivos. Então, o que são os vírus, né? Eu coloquei aqui para vocês a parte como é que a gente fala, o que são os vírus, tá? Para vocês entenderem a parte teórica. E vem aqui, o que significa? Significa que vírus, eles são acelulares. Então, os vírus, eles não são considerados seres vivos, porque para ser um ser vivo, ele precisa ter célula, e vírus, ele não tem célula. Eles são formados por material genético e uma proteína que fica em volta deles, e para que eles consigam se manifestar ou funcionar, digamos assim, eles precisam parasitar alguma célula. Então, a gente vai falar sempre que os vírus, eles não são considerados seres vivos porque eles são acelulares. O A na frente é geralmente negação em biologia, tá? Então, eu tenho celular é quem tem célula, acelular é sem células, tá? Então, vamos lá, eles são acelulares. Eles não são formados por células e eles não possuem metabolismo, tá? Metabolismo significa que eles não conseguem produzir o seu material genético, eles não conseguem produzir nada. E eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa isso? Significa que eu acabei de falar. Para um vírus ele ter capacidade de se manifestar, ele precisa entrar dentro de uma célula. Entrando dentro de uma célula, ele vai consumir toda a energia, todas as funções daquela célula. Então, quer dizer que ele vai ser um parasita. Intracelular, porque ele tem que ficar dentro de uma célula. E obrigatório, porque no ambiente ele não está ativo, ele não faz nada, tá? Isso para todos os vírus. E os vírus, eles parasitam qualquer tipo de organismo. Parasita uma bactéria? Sim, se bactéria é um ser vivo e tem uma célula, os vírus, eles vão parasitar, tá? O nome virion é o nome dado à partícula viral que tá aqui no ar. Nossa, Pro, mas você sabe se tem? A gente tem um monte de vírus, posso estar com vírus aqui no ar da gripe. A gente não sabe. Então, a gente fala que o nome dessa partícula que fica em formato de cristal no ambiente é virion, tá? Esse é o nome dele. Aí, coloquei aqui qual é o formatinho de um vírus. Falei para vocês que o vírus ele é formado pelo material genético e proteínas que ficam em volta deles. Ele pode ainda ter uma cápsula ou não. Aqueles que têm cápsulas, eles dentro do nosso corpo eles acabam sendo mais virulentos, tá? Então vamos lá. Esse vermelhinho ali é o material genético, e em volta são as proteínas. O que eu preciso saber? Que eles têm um nome, tá? Então, o meu material genético do vírus, ele pode ser ou de DNA, ou RNA, ou os dois materiais que a gente fala que tem no citomegalovírus. Mas, geralmente, ele vai ter ou DNA ou RNA. Todos os vírus, eles são cobertos por proteínas. O conjunto dessas proteínas, então, aquele verde total, a gente chama de capsômeros, tá? Todo o azul total eu vou chamar de capsômeros, que é o conjunto das proteínas que vão revestir o meu vírus. Quando eu falo do ácido nucleico mais o capsídio, tá? Eu vou, até pulei aqui, tá? Então, primeiro eu vou colocar os capsômeros, o conjunto dos capsômeros, a gente vai chamar de capsídio. Então, eu vou olhar ali. Tá vendo que o meu verdinho, eles são várias bolinhas. Então, quer dizer que são várias proteínas. Cada proteína é um capsômero. Porém, quando todos eles se juntam, tá vendo? Eu juntei todas as bolinhas verdinhas, eu formei o capsídio. Esse azulzinho ali, ele tá na mesma coisa, ele tá em formato oval. Quando eu tenho um só, que é uma única proteína, eu chamo de capsômero. Quando eu junto todo esse capsômero em volta ali do material genético, tá vendo? Eu formei um capsídio. Capsídio é a cobertura formada por proteínas. Quando eu junto os dois, o material genético com o capsídio, eu vou falar que eu tenho um núcleo capsídio, tá? Que é a informação que é os dois juntos ali,
ou eu tenho vírion, mas a gente fala que é um núcleo capsídeo, que é o conjunto de proteínas mais o material genético. Aí a gente vai ter aqui os tipos de vírus: não envelopados e envelopados. Os não envelopados, eles são simples, ele é só proteína e material genético, acabou. Então, ele é só formado pelo núcleo capsídeo. Quando eu vou falar dos envelopados, aí ele já é diferente, por quê? Sobre o núcleo capsídeo, eu ainda vou ter um envelope. Esse envelope ele é formado por lipídios. Lipídios são gorduras. Então, em cima dele, eu tenho ainda uma camadinha. Coloquei aqui para vocês, a gente tá falando super de coronavírus e lavar a mão com detergente e tal. Por quê? Porque ele é um vírus envelopado. Envelopado significa que ele tem uma camada sobre o núcleo capsídeo. E se essa camada ela é lipídica, né? Ela é formada por gordura. Quem quebra a gordura? Detergente. Então, quando a gente passa isso na mão, a gente quebra a maior parte dos vírus que possam entrar dentro do seu corpo. Então, a gente quebra ali o cristal, o formatinho dele, e ali ele não vai mais funcionar, tá? Ele não vai conseguir se reestruturar. Tem vírus que eles vão entrar com mais facilidade no seu corpo, que nem vou lavar minha mão. Às vezes você não vai quebrar esse vírus porque ele não tem essa capa em cima deles, tá? Então, aqui eu tenho o formatinho deles. O vírus não envelopado, ele é simples. Então, ele vai ter o material genético e os capsídeo, né? Que a gente vai falar que é o núcleo capsídeo. Já o vírus envelopado, em cima, sobre o núcleo capsídeo, tem esses amarelinhos aqui, que ele é o envelope, que a gente fala envelope nuclear ali, da membrana nuclear, não, desculpa. Ele é o envelope lipídico que fica sobre o núcleo capsídeo. Como os vírus se reproduzem? A gente vai ter dois tipos aqui. Esse é uma forma de reprodução nos bacteriófagos. Quem são bacteriófagos? Vírus que parasitam bactérias. Então, eu vou ter, deixa eu colocar mais para cima, para vocês poderem ler. Aqui. Então, eu vou ter dois tipos, tá? O ciclo lítico é quando o vírus entra dentro do corpo, começa a utilizar o material genético já da nossa célula ou da célula do hospedeiro, e ali ele já vai romper a célula e começar a produzir novos vírus, tá? Contaminando ali as outras células. Quando eu tô nesse ciclo, então entrou um vírus dentro da minha célula, invadiu lá, pegou todas as informações do meu material genético, começou a produzir, ele parasita, ele impede que o meu DNA produza as minhas informações. Então, ele começa a produzir informações virais. Essas informações virais vão fazer o quê? Vão produzir como proteínas novos vírus. E esses novos vírus precisam sair da célula. Então, a gente fala que ocorre a lise celular, ele rompe a célula, ele quebra a célula, ou seja, ele mata a célula que ele estava hospedando e ali ele produziu, sei lá, 10 vírus que vão contaminar 10 novas células. Isso é um ciclo. Então, cada vez que ele se reproduz, ele mata a sua célula ali, produzindo novos vírus que vão contaminar novas células. Tem o outro ciclo que a gente fala que é ciclo lisogênico. O que acontece com esse ciclo? É quando a gente tem o vírus que ele fica adormecido no nosso corpo. O vírus, ele entra na sua célula, se instala ali no seu material genético, mas ele não está produzindo o material, produzindo as proteínas virais. Ele está inativo. Então, ele entrou ali, ele não tá parasitando, ele só tá lá, do tipo, tô aqui, tranquilo, não tinha onde eu ficar, tô aqui. Só que, quando esse vírus, ele fica ali junto com o seu material genético, a nossa célula, ela faz o quê? Ela se duplica o tempo todo. Então, eu tenho uma célula se divide em duas, duas se divide em quatro, quatro se divide em 8, e assim sucessivamente. O tempo todo ela tá se multiplicando. E nessa multiplicação, se eu tinha um vírus ali dentro,
que ele é um material genético, a minha célula vai fazer o quê? Vai copiar esse material genético. Então, antes eu tinha uma célula contaminada. Se a minha célula agora se dividiu em 100 células, eu tenho 100 células com vírus. O que vai acontecer? Esse vírus, ele vai entrar em qualquer momento em ciclo lítico. Então, eu vou ter lá 100 células contaminadas, 100 células produzindo vírus, 100 células mortas. E aí, cada célula, vamos colocar ali que ele produza no mínimo 10 vírus, esses 10 vírus vão sair dessas 100 células e contaminar mais células e assim vira uma bola, tá? Esse ciclo lisogênico a gente pode falar que acontece às vezes quando a gente fala do HIV. Tem gente que tem o vírus ali que ele fica inativo no corpo e a qualquer momento, pá, ele explode. Ele entra no ciclo lítico, tá? Então, esses são os dois ciclos que a gente precisa entender. Aqui tem a imagem também, ó. Então, eu tenho aqui o cromossomo, falei que esse ciclo é do bacteriófago, né? De um vírus que contamina a bactéria. Então, eu vou ter ali uma bactéria, o DNA da bactéria. Esse roxinho, ele é o vírus. O que esse vírus fez? Entrou dentro da bactéria e ele vai se encaminhar ali para o material genético. No ciclo lítico, ele vai fazer o quê? Vai usar as proteínas, vai usar os ribossomos, né, da bactéria e vai produzir proteínas virais. Aqui no final tá mostrando, ó, a destruição da bactéria. Por quê? Porque ele está produzindo diversos virusinhos. Para que esses vírus consigam sair e contaminar o outro, ele precisa destruir aqui a minha célula. Ah, outra característica. Quando eu falo do vírus encapsulado, tá? Nem sempre eles vão causar a lise celular. Eles vão sair e vão carregar parte da membrana da sua célula, tá? Então, aquela camada lipídica que ele tem, a gente consegue até identificar de onde eles vêm, porque a gente vê que tipo de lipídios que é, de que tipo de membrana que ela está. E aí eu tenho esse ciclo lisogênico. O DNA do vírus, que é o roxinho ali, ó, se incorporou no DNA da bactéria e quando ocorreu divisão celular, tá vendo? A bactéria duplicou ele. Duplicando, a hora que entrar no ciclo lítico, ela vai ter ali uma produção de uma grande quantidade de vírus. O que acontece aqui? Eu coloquei para vocês que nós sabemos, mas eu não sei se vocês sabem, não existe remédio eficaz no combate ao vírus. Por que não existe remédio eficaz em combate a vírus? Estou falando de qualquer vírus, tá? O vírus não é um parasita intracelular? Ele não precisa estar dentro da nossa célula para ele ter atividade? Então, se ele precisa estar dentro da minha célula e eu tomar um remédio, o que vai acontecer? Eu vou matar a minha célula. Se a gente mata as nossas células, o que acontece com a gente? A gente morre. Isso é uma característica do vírus. Então, a gente não encontra remédios que sejam eficientes no combate ao vírus, porque se eu tenho que combater o vírus ele está dentro da minha célula, utilizando as estruturas da minha célula, eu tomar o remédio, eu vou matar a minha célula. Eu não posso matar um monte de células de uma vez só, senão a gente vai morrer também. Mas o que tem? A gente fala que existe os antivirais. O que são esses antivirais? Eles vão impedir ou do vírus se fixar em cima da membrana da nossa célula, vão impedir ou que a nossa célula reconheça ou não reconheça ali aquele material genético. Então, a gente vai falar que ele vai inibir a síntese de DNA ou de RNA, significa que ele vai fazer, a gente vai tomar esse remédio e ele vai fazer com que o nosso corpo reconheça que existe alguma coisa ali, que aquele organismo é um organismo estranho e vai impedir o DNA dele produzir as proteínas do vírus. Ou ele vai impedir, a gente fala que os vírus, às vezes, eles liberam algumas enzimas junto para entrar dentro da nossa célula, e aí o que faz esses antivirais? Eles evitam do vírus produzir essa enzima, então a gente evita a contaminação, tá?
E aí eu coloquei aqui algum deles, tá? O que todo mundo fala, tá vendo aqui, ó? Eu tenho anatadina. O que que esse faz aqui? Ele vai inibir a descapidação. Vou usar ele para tratar vírus. O que que significa isso? Significa que quando o meu vírus ele vai entrar, se vocês voltarem depois e observar ali no bacteriófago, o vírus ele entrou como? Ele liberou o material genético. Então, eu tenho remédios que vai impedir essa liberação quando ele encosta na membrana da nossa célula. Eu tenho vírus que eles entram com o capsídeo todo dentro da célula. Então, esse inibir é inibir que o capsídeo se separe do material genético. Então, isso é uma outra forma. Se o material genético não for solto dentro da minha célula, se ele não chegar ao meu núcleo, eu não vou ficar contaminado. Eu vou impedir do meu vírus fazer produção de proteínas, tá? Então, isso que a gente precisa entender. Quando a gente fala daquelas pessoas que tomam os coquetéis pro HIV, esses coquetéis HIV, ele é um vírus. Ele vai impedir do vírus se multiplicar, tá? Dele continuar a se reproduzir lá dentro e produzir novos virusinhos. É isso que ele vai fazer. Ele não vai matar o vírus que está dentro do corpo. Se o vírus ele está em estado lisogênico, ele não vai impedir, o vírus vai estar lá. Já dentro da célula, ele vai fazer o quê? Ele vai inibir a produção das proteínas desse vírus. Só isso que a gente tem. E aí, eu coloquei para vocês, por isso que tá até difícil buscar uma vacina, né? Aí fica falando de remédios, cloroquina, ivermectina. Ivermectina mata verme. Cloroquina é bactérias, ele pode ajudar ali no pulmão, mas não vai ajudar de você ser contaminado pelo vírus e não vai ajudar do vírus em penetrar dentro da sua célula, ele vai ajudar só no sistema respiratório, né? E o ivermectina, ele vai eliminar todos os vermes que você tenha no corpo. Aí eu coloquei aqui para vocês algumas doenças virais, ou as principais que a gente tem. Esse errerê vai ensacar pó de café na rua é um macete para a gente conseguir gravar doenças virais, tá? Então, eu tenho hepatite, HPV, que não tá aqui, põe mais um rerê, tá? Eu sempre uso 3 rerê. HPV, hepatite, herpes, varíola, AIDS, influenza é gripe, tá? Sarampo, cachumba, raiva, poliomielite, dengue, catapora, febre amarela, rubéola, gripe, zika, covid. Então, são todos vírus. Aí, esse aqui, o rererê vai ensacar pó de café na rua, é para facilitar. O influenza é gripe, tá? Para facilitar uma forma de vocês saberem quais são as principais doenças virais, tá bom? E aí eu vou explicar o finalzinho aqui, para a gente conseguir entender também que é relacionado às doenças, que a gente vai ver mais. Eu tenho diferenças de surtos, epidemias e pandemias. Surto é quando acontece num local com uma quantidade pequena de pessoas. Então a escola, sei lá, a escola Anchieta está com surto de catapora. Por quê? Porque só naquela escola eu tenho mais de 10 crianças contaminadas. Então, eu vou dizer que é um surto. Quando é que isso daí vai virar epidemia? Ele vai virar epidemia quando eu tenho dentro de um local, tá? Tipo, dentro de Itupeva, uma grande quantidade de pessoas contaminadas, mais do que o normal. Então, eu posso falar que é uma epidemia. Então essa epidemia de dengue. Por que a dengue ela não vira pandemia? Porque a gente não tem dengue no mundo todo. O mosquito, os insetos, eles têm preferência por ambientes pelo calor. Então, eu não tenho dengue no Canadá. Eu acho que nem na Escócia a gente vai ter dengue também. Então, eu não tenho em toda a parte do globo terrestre. Isso quer dizer que eu vou chamar ele de uma epidemia, porque são em certas regiões do planeta ou no Brasil que eu vou encontrar essa doença, tá? A dengue não tem só no Brasil, são em certas regiões ali do globo entre os trópicos. Aí, quando eu vou falar de pandemia, o que é pandemia? Pandemia é quando ela se espalha por
todos os países. Isso é pandemia. Então, se ele foi todos os países, não, todos os continentes. Então, se ele foi registrado em todos os continentes, eu vou dizer que isso é uma pandemia. Tá aí, beleza, pessoal? E o último, vacinas e soros. A gente precisa entender essa diferença, tá? O que é vacina? Como a vacina ela vai funcionar? A vacina ela funciona para estimular o nosso corpo a produzir sistema de defesa. Essa é a função da vacina. Ela vai ajudar o nosso corpo a se defender de alguma coisa. Então, quando eu falei até de vírus, o nosso corpo produz sistema de defesa? Sim, porque a nossa célula reconhece que foi contaminada. E aí eu preciso o quê? De células, que a gente fala que são os nossos glóbulos brancos, elas vão matar aquela célula que está contaminada sozinha. Então, em uma gripe, em 7 dias a gente fica teoricamente curado, tá? Por quê? Porque o meu corpo ele vai reconhecer que eu tenho um organismo invasor, ele vai reconhecer que as células estão contaminadas e vai combater aquelas células específicas, ele não vai matar tudo. Por isso que a gente fala até do Covid, não tem pessoas que estão assintomáticas ou que tem alguma coisa e não precisa ser internada, por quê? Porque o corpo reconhece e combate. Tem gente que demora mais tempo para combater e acaba tendo alguns problemas aí. A vacina, ela é utilizada ou ela é criada com o organismo vivo, morto ou inativo, tá? Mas assim, é sempre em quantidade muito pequena. Aí a gente coloca lá dentro da vacina e injeta dentro do nosso corpo. Só que a quantidade ela é mínima, mínima, que dá tempo do seu corpo reconhecer aquilo e combater, tá? Diferente de se eu tivesse que pegar de um espirro de alguém, uma gripe. Se eu tivesse que pegar ali, eu ia pegar um monte de vírus, uma quantidade muito grande. E aí, na vacina, é uma quantidade pequena que é inoculado no nosso corpo, nossas células vai reconhecer, vai produzir uma quantidade lá de células de defesa e cai, já ela foi estimulada. Então, quando eu entrar em contato de novo com esse organismo, o que vai acontecer? Meu corpo vai falar, tô ligado qual que é esse daí, já sei como é que combate. Vai lá e já combate com mais facilidade. Catapora. Então, quem tomou vacina de catapora, na maior parte das vezes, não tem aquela catapora sagaz, sabe? Que vai dar dentro do nariz, dentro do ouvido, dentro do céu da boca. Vai ter a catapora, só que o corpo ele vai reconhecer e vai combater com mais rapidez. Eu vou ter catapora uma vez na vida? Não, você pode ter mais de uma vez. Porque ele é um vírus, depende do seu sistema imunológico. Se seu sistema imunológico tá, muito bom, a hora que ele entra em contato com o vírus, ele já mata. Se seu sistema imunológico é mais ou menos, ele vai demorar para reconhecer aquele organismo invasor e ali você vai apresentar os sintomas. Quando a gente fala do soro, o que é esse soro? Não é soro fisiológico, não é aquele soro que a gente coloca no nariz, usa para o olho ou produz com sal e açúcar para beber. Não, são soros diferentes. Esse soro é um soro contra acidentes. E ele funciona como? Quando a gente leva uma picada de cobra, de aranha venenosa, de escorpião, ou mesmo contra a raiva, né, que é mordida de animais silvestres, esse vírus da raiva, ele é um vírus que ele atua muito rápido no nosso corpo, e aí não dá tempo da gente combater esse vírus, porque ele entra dentro do corpo e ele já começa a fazer estrago. Como não dá tempo do nosso corpo buscar produzir células de defesa, a gente faz o quê? Quando é mordido por um cachorro de rua, quando é mordido por um morcego, a gente vai lá e vai tomar o soro, que é o soro antirrábico, dependendo da quantidade, dependendo da mordida, você leva até 7 doses ali para produzir isso daí, para eliminar esse vírus do seu corpo. Então, você está recebendo os anticorpos prontinho. Se você for mordido por um cachorro daqui 2 anos de novo, eu já sei como meu corpo já sabe combater. Não, seu corpo não sabe combater, porque não deu tempo dele aprender a combater isso daí. Você tomou o soro. Quando você é picado por uma cobra, não dá tempo do seu corpo ficar curtindo, né? Vou curtir essa picada de cobra, o veneno vai entrar no meu corpo, minhas células, meu corpo, que é muito bom,
vai aprender a reconhecer esse veneno e eu vou produzir células de defesa. Não, nosso corpo não consegue em tempo suficiente produzir essas células de defesa. O que acontece? A gente morreria antes, não vai dar tempo, porque é um veneno, é uma toxina tão alta que o nosso corpo já começa a sentir logo de cara, não dá tempo. E aí o que você faz? Você vai no posto, lá no hospital, eles vão te dar o soro. O soro é o quê? Já é as células de defesa prontinha, que ali é produzido quando a gente fala da cobra, aranha, escorpião, elas são produzidas no Vital Brasil, lá no Instituto Butantan. Como? Pega um pouquinho do veneno da cobra e coloca no cavalo. O cavalo vai ser estimulado a produzir células de defesa. Opa! Ai, deixa eu virar aqui. Ele vai ser estimulado a produzir as células de defesa, os glóbulos brancos. E aí, quando ele produzir essas células, eles retiram o sangue dela, do cavalo, com todas as células de defesa, armazena lá e devolve o sangue da série vermelha para o cavalo. Nossa, mas por que no cavalo? Porque a quantidade é mínima de veneno. E olha o tamanho do corpo do cavalo. Ele consegue, em tempo suficiente, produzir células ali de defesa. Não injeta tudo que sairia dali das presas da cobra, não, ou do escorpião, é sempre uma quantidade mínima. E aí produz essa célula de defesa pronta, coloca no seu corpo. Quando você for picado por cobra outra vez, você também não vai saber se defender. O que você vai fazer? Vai atrás de um soro, toma outro soro. E é só. Qualquer dúvida é só perguntar para a Pro, não consigo ser sucinta, ser curta.